Muito bem. Estão falando que essa pandemia veio para mudar o mundo. Você já deve ter ouvido falar nisso. Nós não seremos mais os mesmos. O mundo vai mudar, a sociedade vai mudar, o modo de fazer política vai mudar, as relações interpessoais vão mudar. Mas nós já tivemos outras pandemias e o mundo continuou do mesmo jeito. O que mudou o mundo, vamos dizer assim, de certa forma, foram as guerras, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial, que levou a humanidade a progredir no sentido psicológico. Sempre que há alguma catástrofe de âmbito mundial, de grande repercussão, eu lembro, por exemplo, quando eu ainda morava em São Paulo, o incêndio do edifício Joelma, do edifício Andraus. Hoje nós temos o sistema anti-incêndio nos prédios modernos porque se aprendeu com aquelas catástrofes que abalaram o Brasil na época. Mas eu acredito que a principal mudança que nós precisamos não é no campo tecnológico, nem psicológico e nem mesmo no âmbito social. As mudanças precisam acontecer na nossa essência. Quando a essência de um indivíduo, de um ser humano muda, aí sim o mundo pode mudar. E a única pessoa que muda a essência do ser humano é quem o criou. Só aquele que criou o ser humano pode mudar a essência. Quem fabrica tem o projeto original, tem as peças originais, tem o molde. E da mesma forma, Deus é o único que pode mudar. Ele conhece o nosso código genético, o nosso DNA, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece onde reside e onde nascem os nossos pensamentos, onde a nossa vontade é formada, né? Então, somente Deus pode mudar o ser humano. E por falar em ser humano, quando o homem peca no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles caem e eles acabam querendo o fruto proibido para se tornarem como Deus através da mentira da serpente. Ali o ser humano foi declarado como perda total. Eu lembro do meu pai, por exemplo, quando ele bateu o carro a mais ou menos 70 km por hora. Meu pai sobreviveu por um milagre. Ele tinha um Corcel vermelho, e ele bateu num poste, e aquele poste entrou até o lugar do câmbio do carro. O motor do carro era na frente, ou seja, aquele motor de Corcel 1, que eu não me lembro qual era a potência dele, ele virou uma paçoca de aço. E meu pai milagrosamente foi poupado naquele acidente. Resultado, o carro deu perda total, é irrecuperável, afetou chassi, motor, tudo aquilo que poderia dar esperança do carro ser consertado. Não, aquele carro não teve conserto, foi perda total. Essa talvez seja a melhor descrição que a gente tenha do ser humano. Eu não vou falar humanidade, ser humano, né? O indivíduo humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Perda total. Isso está de acordo com o que eu vou ler aqui, ó. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer um. Carta de Paulo aos Romanos 3, do verso 10 ao verso 12. Isso significa perda total. Se nós queremos mudança, nós não podemos pensar em reforma do ser humano. Nós não podemos pensar em melhoria do ser humano. Nós temos que pensar em outra coisa. Porque perda total significa inutilidade. O versículo 12 de Romanos, é a Bíblia falando, diz que tornaram-se todos juntamente inúteis. Inútil, aqui no original grego em que a Bíblia foi escrita, no Novo Testamento, significa realmente imprestável. Essa é a condição do ser humano. Mas aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, peraí. Sérgio, pera um pouco. Eu conheço pessoas que são boníssimas,
São pessoas excelentes, são pessoas de família, são pessoas íntegras, de moral ilibada, gente caridosa, gente honesta. Eu também conheço. Agora, é importante a gente entender que aos nossos olhos, aos teus olhos, aos meus olhos, segundo o nosso julgamento, elas são pessoas boas, mas o padrão que eu tenho para julgar se ela é boa ou não, sou eu. E quem sou eu? Outro imprestável, outro inútil. Então, para saber se uma pessoa é realmente boa, nós não podemos julgar com os nossos próprios critérios. Somente Deus, o Criador, aquele que manufaturou, que fez a sua imagem e semelhança, sabe quem é bom e quem não é. E segundo os olhos de Deus, todos se tornaram inúteis. Isso é sério. Cultura não muda o ser humano. Tem muita gente culta, matando o filho, jogando pela janela. Tem muita gente culta, cheia de inveja, de vaidade, de prepotência. Religião não muda ninguém, todo brasileiro tem religião. Se religião fosse uma coisa que mudasse, o mundo estaria outro, porque a religião ela é peculiar a todas as civilizações. O ser humano sempre teve religião, sempre teve alguma coisa para adorar. A religião não mudou. Se a religião mudasse, o mundo seria um excelente lugar para se viver. Conhecimento também não muda. Quantas pessoas adquirem conhecimento? Mas o conhecimento que elas adquirem, por mais elevado, por mais sofisticado, por mais eclético que seja, não muda o ser humano. E a caridade? Estamos vivendo esse tempo de pandemia, estamos vendo muita caridade, empresas fazendo caridade, famílias fazendo caridade. Temos visto muita gente procurando encontrar lugar para expressar a sua caridade, mas a caridade não muda ninguém. Outro dia eu fiquei sabendo que entre os mendigos, entre os moradores de rua, existem organizações mafiosas onde eles mesmos sabem, olha, se você quiser tomar sopa, você vai em tal lugar, se você quiser um macarrão, é a igreja tal que está dando, se você quiser roupa, você espera até quinta-feira, porque tem uma ONG que faz isso e faz aquilo, e eles trocam suas senhas, eles fazem, ou seja, mesmo fazendo caridade, nós não mudamos a essência do ser humano. E penitência? Algumas religiões mais radicais, elas promovem penitência. Você errou, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que se abster disso, você vai ter que se abster daquilo, você vai ter que dar tantas chibatadas nas suas costas. Penitência também não muda o homem. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, imprestáveis. Uma outra palavra que define muito bem o ser humano que precisa de mudança é a palavra falência. Estamos vendo aí muitas empresas falindo, né? Grandes empresas falindo, pequenas empresas falindo. O que é falência? Falência é um processo legal que ocorre quando existe a impossibilidade no pagamento das dívidas de uma empresa ou de uma pessoa. A dívida que ela tem é muito maior do que o seu capital, então ela tem que abrir falência. Uma palavra que define muito bem a condição do ser humano aos olhos de Deus. Ele é um ser falido, mesmo que seja de boa família, mesmo que seja culto, mesmo que seja caridoso, mesmo que seja religioso. A Bíblia define e encerra todos debaixo na mesma condição, inúteis, imprestáveis. Nossos pecados nos colocam numa condição de uma dívida impagável. Como assim, Sérgio? De que forma? Que dívida é essa? Eu não sou perfeito, mas eu procuro guardar os 10 mandamentos. Pois é, a Bíblia também afirma o seguinte: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. São 10 mandamentos. Ah, você não mata? Ótimo, parabéns. Você também não rouba? Parabéns. Você não toma o nome de Deus em vão? Muito bem. Agora, você tem cobiça no seu coração? Secretamente você deseja coisas que não são suas? Isso te leva muitas vezes a invejar? Os 10 mandamentos, basta você escorregar em um ponto, você é culpado de todos. E as leis dos países caminham nessa direção. As pessoas não são presas
porque elas feriram todos os pontos, artigos do Código Civil ou do Código Penal. Não, elas feriram um. E assim mesmo elas podem ser condenadas por terem quebrado apenas um dos preceitos da lei. Então, na verdade, nós não podemos fugir dessa realidade. O ser humano precisa de mudança, sim. E por quê? Porque ele é inútil, ele é imprestável, ele é fracassado, falido. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Humanamente falando, o ser humano não tem esperança. Mas nós não estamos sozinhos nessa questão. Há um Deus lá no céu que nos criou, sim, mas existe uma outra verdade sobre Deus. Ele nos ama. Você só vai entender o amor de Deus quando você admitir a sua inutilidade, o fato de você ser imprestável, o fato de você ser uma pessoa falida. Nós costumamos amar pessoas que nós julgamos preciosas, caras, boas. Mas Deus não. Deus tem a capacidade de amar pessoas como eu e você, falidos, imprestáveis, totalmente inúteis. É assim que nós entendemos o amor de Deus. Deus não nos ama porque nós somos pessoas excelentes, porque nós somos pessoas perfeitas, porque nós refletimos a glória dele na terra. Não, ele nos ama exatamente pelo nosso estado de inutilidade. E só vai ter um encontro verdadeiro com Deus quem admite que Deus está certo. Que quando Deus diz que todos se tornaram inúteis, Deus está certo. E quando nós concordamos com Deus, nós estamos começando a entrar por um caminho de mudança. E como é que eu sei que Deus me ama? Eu vou ler mais um texto da Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor por mim, Deus prova o seu amor por você. Jesus Cristo morre na cruz, sendo nós ainda. Essa é uma palavra que tem um peso teológico, uma revelação incrível. Ele nos ama sendo nós ainda pecadores. Deus ama você, mesmo você estando no estado que você está. Eu não sei quem é você, há muitas pessoas que assistem os nossos vídeos, talvez você esteja assistindo numa condição de penúria, numa condição de tristeza, talvez você tenha sido abusado quando era criança, talvez você tenha transferido esse abuso para outras pessoas, talvez você tenha sido uma pessoa que sofre muito com a mentira, que muitas pessoas mentiram para você, então você começou a adotar a mentira como um padrão comportamental para a sua vida. Talvez você tenha sido roubado, então você passou a agir com desonestidade. Talvez você esteja hoje vivendo um momento de muita culpa, muita tristeza, muita dor. Talvez você tenha protagonizado a destruição de uma família. Talvez você tenha criado algum embaraço para que algumas pessoas pudessem perder tudo que elas tinham amealhado durante a vida. Talvez você seja uma pessoa diferente disso. Talvez você tenha sido uma pessoa bem criada, uma boa família, mas no fundo você sabe quantas coisas você gostaria de fazer e não faz. Quantas vezes você disse, eu gostaria de ser diferente, só que você não consegue processar essa mudança. Você faz terapia, você lê livros de autoajuda, você vai receber benzimento. Você tem alguns santos, alguns ícones católicos em casa que você pede a proteção deles? Ou você tem ido a alguma igreja evangélica para se colocar na mão debaixo de algum pastor? E você tem feito de tudo, mas você percebe que não muda, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo eu e você, sendo nós ainda pecadores. E como fica essa dívida do pecado? Como fica o fato de eu haver quebrado várias vezes o mandamento de Deus? A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, uma incrível revelação de Deus. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Preste atenção. A única chance que eu e você temos
de escapar da condenação que os nossos pecados nos impõem. Só há uma forma de haver uma mudança real que nos tire dessa condição de inutilidade, de falência. É nós olharmos para a cruz e dizer: Deus, obrigado pelo fato de Cristo ter levado na cruz os meus pecados. Todos os teus pecados já foram levados na cruz. Tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que te enche de culpa, tudo aquilo que atribui tristeza, todas as coisas que você gostaria de ter feito diferente e não conseguiu, essas coisas todas Cristo levou sobre si na cruz. Eu quero te convidar a pensar seriamente nessa possibilidade. Não é a pandemia que vai mudar a humanidade, não é as pressões das catástrofes, dos desastres naturais que vão mudar o mundo. O mundo não muda através disso. As pessoas precisam mudar na essência. E a essência só Deus conhece. E Deus muda a nossa essência quando nós damos lugar a Cristo crucificado em nosso coração. Jesus crucificado, ressuscitado, hoje está falando com você, está chegando até o seu coração, está batendo na portinha do seu coração, pedindo realmente um espaço, pedindo para que você se arrependa, só isso, arrependa-se dos seus pecados, admita. Uma coisa muito difícil para a gente é dizer: eu errei, eu sou pecador, eu fali, eu não tenho utilidade nenhuma para Deus. Eu posso ser bom aos olhos do meu marido, aos olhos da minha mulher, aos olhos dos meus filhos, eu posso ser bom aos olhos da sociedade, mas Deus sabe quem eu sou. Eu não sou nada disso que as pessoas pensam que eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, uma pessoa inútil. Porém, Deus me ama a ponto de ter mandado o seu Filho na cruz em meu lugar. Isso é possível. Mudança a partir da essência. Você gostaria de que isso acontecesse na sua vida? Você gostaria de começar de novo? Pastor, eu gostaria muito de começar outra vez. Eu gostaria muito de que a minha vida tivesse um novo rumo. E Jesus convida a gente dizendo assim: venham a mim, todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Que alívio é esse? É o alívio do perdão. É o alívio de uma nova oportunidade. É o alívio de um novo começo. Eu não estou falando de religião para você, não estou falando de igreja para você, estou falando de uma oportunidade que Deus está te dando por meio dessa irradiação, por meio dessa bênção que está chegando até a sua casa. Por meio dessa mensagem, Deus está dizendo: eu te conheço, eu te amo, eu morri na cruz por você. Eu sei que você deseja mudança, mas até agora você tem fracassado nas tentativas. Porém, olhe para mim, olhe para a cruz, olhe para o meu sangue, olhe para o meu túmulo que está vazio, olhe para dentro de você e peça que eu vou fazer hoje um milagre na sua vida. Você gostaria de orar comigo? Vamos orar? Você pode repetir as frases que eu disser. Se você já for um evangélico, se você já é um protestante, eu queria que você pensasse nisso. Você já entregou sua vida a Jesus? Talvez você seja uma pessoa de uma outra religião, talvez uma religião kardecista, talvez um católico, talvez um budista, talvez um judeu, quem sabe até um muçulmano. Jesus Cristo é o Senhor. Ele veio da parte de Deus, voltou para Deus, e nós estamos nesse mundo para termos um momento de contato com esse poder, o poder do Evangelho que salva todo aquele que crê. Repita comigo essa singela oração. Fala assim: Senhor meu Deus, nesta hora eu entendi que posso mudar, mas não consigo. E ninguém nessa terra conseguirá mudar a minha essência. Eu desejo Jesus Cristo como meu Salvador. Ele pagou os meus pecados e eu recebo nessa hora. Entra no meu coração, Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque agora eu sou teu e o Senhor é meu. Aleluia.